Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula do nosso curso básico de Teologia. Meu nome é Robson Rocha e eu sou professor da Escola da Bíblia em São Gabriel. Vamos dar início à nossa quarta aula. Falar um pouquinho essa é a última aula do nosso primeiro módulo, que é a pré-histórica. Vamos relembrar, Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher e foi dado, um mandamento para Adão e Eva. Tudo eles poderiam fazer, poderiam comer de todas as frutas, poderiam viver à vontade no jardim, mas da árvore, que ficava no meio do jardim, eles não poderiam comer do fruto dessa árvore, nem mesmo tocar nessa árvore. E aí a Eva é enganada pela serpente, a serpente ali representando Satanás, ela come e também convence Adão, a comer. E através dessa desobediência entra o pecado, a morte. Deus havia dito para eles, o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Não era uma morte física, sim uma morte espiritual. Então o pecado agora faz parte da humanidade. E com isso, Deus vai punir a serpente, vai punir Adão e Eva, vai expulsar eles do paraíso. E agora tem o mal no mundo, junto com o pecado. Então Deus vai fechar o jardim e agora Adão vai ter que trabalhar para sustentar sua família. E eles tiveram filhos e filhas fora do jardim. E foi através de Adão e Eva que começou toda a humanidade. E aí nós vimos que logo depois tem o primeiro homicídio, Caim mata Abel. E dali Deus vai amaldiçoar Caim. E aí nós vamos trilhar ali um caminho do bem, aqueles que são descendentes de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva, depois que Abel morre, Deus manda então Sete. E esse, dos que descendem de Sete, são os que invocam o nome do Senhor, e aqueles que eram descendentes de Caim, as pessoas más que foram amaldiçoadas naquele povo. E depois lá nós vamos ver que o povo é só maldade, o povo está completamente corrompido. E os filhos de Deus, os descendentes de Sete, eles começam a casar com aquele outro povo, com aquelas mulheres. Então, Deus olha para baixo, 1600 anos depois, e a terra está completamente corrompida. E aí Deus olha para baixo, vê que o homem é só maldade, como nós vimos em Gênesis. Deixa eu colocar o nosso slider aqui para a gente poder começar a nossa aula. Vamos em frente então com a nossa aula de hoje. Deus, em 1600 anos depois da criação, Deus olha para o ser humano e ele é só maldade. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Aqui. Então a criação depois de 1600 anos era mal de todo desígnio do seu coração. A decisão de Deus é destruir a humanidade através do dilúvio. No versículo 5 do capítulo 6 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E do versículo 11 e 12 diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, o povo era só maldade. Mas Deus já tinha decidido que ele restauraria novamente o homem, e o seu plano é mais adiante aí enviar o seu filho, o Senhor Jesus, para vir e morrer pelo pecado da humanidade, e aí seria restaurada essa comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden. E aí no meio de toda aquela gente, todo aquele povo mau, Deus encontra quem? Noé, lá no capítulo 6, versículo 8 e 9, diz, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Algo interessante para nós falarmos sobre esse versículo
é que ainda que o povo fosse só maldade, todo mundo era mal, tinha um homem que ainda vivendo, né, em meio daquelas pessoas, ele era o quê? Ele era um homem justo, íntegro, ele andava com Deus. Então, independente da época em que nós vivemos, independente do momento que nós vivemos, assim a opção, né, a oportunidade de nós vivermos aí, assim como viveu Noé, com integridade, com justiça, né, e andar com Deus. Andar com Deus é uma decisão, né, e independente do momento que nós vivemos aí social, é nós que decidimos se andamos ou não com Deus. E imagina como que estava a terra naquele momento, tudo era mal, todo mundo era ruim, mas Noé era um homem que ainda em meio a todas as dificuldades, ele era um homem íntegro, justo, um homem que andava com Deus. Versículo 13 ao 18 diz assim, ó, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Deixa eu voltar aqui essa palavra. Você fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, o plano de Deus, né, ele fala a Noé que é destruir tudo, né, vai acabar com todo o fôlego de vida. Deus fala com Noé que vai destruir a humanidade e manda ele construir uma arca. No versículo... deixa eu continuar, né, a leitura que eu li até o versículo 18, né? Deixa eu ler o restante aqui desse capítulo, do capítulo 6, do versículo 13 ao 22. Dando continuidade. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivo com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Então Noé, ele foi muito obediente a Deus. Pela sua obediência, né? Ele no capítulo 7, versículo 5 diz: Noé fez exatamente como Deus lhe havia ordenado. No versículo 22, né, que eu acabei de ler, e no versículo 7 também vai dizer que Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. É interessante nós lermos esses versículos, porque mostra que não é nós que ditamos as regras, né? Eu vou servir a Deus da minha maneira, né, do meu jeito. Não, né? A Bíblia sempre deixa bem claro que é Deus que determina os meios, né, como que deve ser a nossa obediência. Qual a importância de Noé obedecer, né, tudo o que Deus havia lhe ordenado? Se nós vamos ver daqui a pouco aí as medidas exatas da arca. Deus determinou o tipo de madeira, Deus determinou as medidas, né? Deus foi o engenheiro e passou, né, o projeto para Noé. Noé executou
perfeitamente, exatamente como Deus pediu que ele fizesse, né? Agora imagina o trabalho que deu na construção, né, desta arca, mas Noé ele foi fiel a Deus. No capítulo 7, o versículo 1, diz, deixa eu mudar aqui, ainda não é esse aqui, ó. No capítulo 7, versículo 1, diz: Então o Senhor diz a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Imagina quantas pessoas já havia na Terra, né? 1.600 anos. Nós estamos aí no Brasil hoje, o Brasil foi descoberto aí no ano de 1500. Quantos anos, né, o Brasil já tem? E olha a população, aí eu acho que nós já chegamos aos 200 milhões, né? Acho que até passamos já dos 200 milhões de habitantes. Agora imagina a Terra, quantas pessoas tinham, né, 1.600 anos depois da criação, e Deus fala essas palavras, né, que Noé era o único justo que ele havia encontrado naquela geração, né? Se Deus olhar hoje, né, quantas pessoas ele encontrará como Noé, né, pessoa justa, íntegra e que está andando corretamente com Deus, devemos nos preocupar sim com essas coisas. Então Deus ele convida Noé a entrar na arca por sua obediência, né? Deus, assim como ele convidou Noé e sua família para entrar na arca, podemos dizer que na volta de Jesus, né, será convidado, né, somente aqueles também para entrar aí no céu, aqueles que foram obedientes a Deus em todas as coisas. E no capítulo 7, do versículo 17 ao 24, vai dizer que 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e toda a humanidade. Então, pelas águas, né, Deus destruiu toda a criação, né, com o dilúvio. Vamos voltando aqui agora nas nossas, que eu separei ali as medidas. Quando Deus passa essas medidas para Noé construir a arca, ele fala em côvado. Côvado, né, é uma medida que ela vai da ponta dos dedos ao cotovelo, né? Então, e a média, né, de um côvado é na média de 45 a 50 centímetros. O comprimento da arca ela tinha 135 metros, a largura da arca 22 metros e meio e a altura 13 metros e meio. E Noé fez exatamente como Deus havia ordenado. Se ele fizesse aí 1 metro a mais, 1 metro a menos, será que fazia diferença? Será que sustentaria, né, todos os animais? Se Deus quisesse sustentar a arca, né, mesmo que Noé não tivesse obedecido, né, todas essas medidas, Deus havia feito, né, com seu poder. Mas o que nós devemos prestar atenção desde o começo do nosso curso é que tudo tem que ser feito exatamente como Deus quer, né? Como eu já falei anteriormente, não é nós que ditamos a forma que nós vamos obedecer a Deus, e sim Deus estabelece através da Bíblia como que deve ser a nossa obediência a Ele. E começamos lá no começo, né? Noé sendo obediente a Deus em todas as coisas. E a recompensa de Noé, ele e sua família foram salvos. Só a família de Noé foi salva. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Em Hebreus 11:7 diz: pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, o autor de Hebreus vai dizer que pela fé, né, Noé fez tudo isso. Algo, né, que ele não se via. Né? E o que era o que eles não haviam
conhecido ainda naquela época. Gênesis, capítulo 2, versículo 5 e 6, diz assim, ó: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra, irrigava toda a superfície do solo. Então não havia chovido ainda, né? Então quando Deus fala para Noé que ele deveria construir uma arca, que Deus mandaria chuva, Noé fez algo que ele não sabia o que era, né? Pois nunca tinha chovido. Pelo texto diz que as plantas eram irrigadas de baixo para cima, né? Mais ou menos como nós temos aí o sereno hoje. Eu acredito que era mais forte que isso, né, do que o sereno, mas era o suficiente para irrigar toda a terra naquela época. E aí Deus decide enviar o dilúvio, né, derramar água sobre a terra. E pela fé, né, Noé fez tudo quanto Deus havia ordenado. Levou, né, 80 anos a construção da arca. 80 anos Noé levou aí para fabricar, para construir, né, essa arca. Imagina as ferramentas, né, que Noé tinha. Se fosse nos dias de hoje, com tantas ferramentas, talvez a construção da arca aí seria bem mais rápida. Mas Noé levou 80 anos. O que me chama a atenção, né, durante esses 80 anos é que as pessoas sabiam, né, com certeza Noé avisou, né, o que Deus iria fazer. Mas ainda assim, né, Noé ele não conseguiu com que ninguém se arrependesse. Noé, podemos dizer que Noé pregou o evangelho para aquelas pessoas durante 80 anos. E ao final dos 80 anos, quando ele acaba de construir a arca, Deus olha para aquele povo e somente a família de Noé está pronta aí para entrar na arca. E assim, né, Deus o faz, salva somente a família de Noé. Choveu 40 dias e 40 noites, né, sem parar. E no capítulo 9, do versículo 1 ao 19, acabando, né, o dilúvio, Deus começa tudo de novo. Deixa eu colocar aqui para eu ler vamos ler este texto e aí nós finalizamos a nossa aula de hoje. Deixa eu achar aqui. Diz assim, capítulo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei, né, os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Deixa eu só dar uma pausa aqui para eu comentar esses versículos até o 4. Então, né, ao sair da arca, Deus ele faz aí uma aliança com a família de Noé e vai começar. Primeiramente lá começou de Adão e Eva, né, toda a humanidade, e agora, né, Deus destrói tudo e começa novamente agora, né, com a família de Noé. E ele vai abençoar, né, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E ele vai, uma coisa interessante que ele diz, né, todos os animais da terra tremerão, né, de medo diante de vocês. E é bem verdade, né, até hoje os animais aí, eles não conseguem conviver, né, com o homem. Somente aqueles que são domesticados, mas hoje, né, nenhum passarinho chega perto aí da gente, mesmo que a gente dê comida, quando a gente chega perto eles voam, né? Os peixes a mesma coisa, né? Quem é que consegue pegar um peixe na mão? É muito difícil. Isso foi Deus que fez com que fosse assim. E outra coisa interessante também é que não se comia carne, né? Uma vez uma moça me perguntou não, ela disse que o tigre não tinha entrado na arca, que Deus criou o tigre depois, né? Porque senão ele tinha comido os outros animais. Mas não é assim, né? Os animais, todos eles foram criados lá no começo. Deus não criou nada depois do dilúvio, né? Deus salvou um casal de cada espécie e tem até hoje, né? Essas espécies, algumas, né, já se terminaram. Mas o que acontecia é que eles não se alimentavam de carne, né? Se alimentar com carne
somente depois do dilúvio. Agora o homem também pode se alimentar, né, de carne. Ele só não poderia comer a carne com sangue, né, porque lá o sangue representava, lá no Velho Testamento, a alma do animal. O versículo 5: a todo o que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei conta a cada um, né? Pedirei contas da vida do seu próximo. Ele está se referindo aí ao assassinato. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis, né, e multipliquem-se, e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com você e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, animais selvagens, todos os que saíram da arca com você, todos os seres vivos da terra. Estabeleço a minha aliança com você: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e você e com todos os seres vivos que estão com vocês, para a todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tomarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E o versículo 19, esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Então tudo começa novamente como foi no princípio, com Adão e Eva. Interessante que nós vimos que o arco-íris é uma aliança que Deus fez com a humanidade. Quando começa a chover, né, Deus olha, né, e aparece esse arco-íris, e aí Deus olha e lembra, né, que ele não pode destruir mais a terra com água. Essa é uma aliança e é o poder de Deus. O cientista aí tenta provar aí que é um jogo de luzes, não sei o que lá. Pela fé, né, eu acredito que é o poder de Deus. É um aviso, né? Deus às vezes olha para baixo, o povo está tudo completamente corrompido de novo, e aí de repente ele começa a chover e aí aparece o arco-íris. Ele lembra, né? Pô, eu lembrei, não posso destruir mais o povo, que foi uma aliança que eu fiz lá atrás com Noé e seus filhos. É o arco-íris aí conhecido quando Deus envia, né, água sobre a terra. Ele lembra que não vai mais destruir a terra com águas. Tá bom? Essa foi a nossa última aula, né? Nós finalizamos esse primeiro módulo da era pré-histórica, que nós falamos que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, né, de Gênesis. E agora, né, a gente vai entrar aí na era patriarcal. Tá bom? Assistam os vídeos, leiam aí os PDFs. E agora, né, a próxima aula nossa é a avaliação que nós vamos fazer. Tá bom? Tenham todos bons estudos. Qualquer coisa aí é só entrar em contato. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.